Dia dos Pais chegando e eu tenho uma surpresa para você. Eu vou te ensinar a fazer essa lixeira de carro aqui muito fofa para você presentear nesse dia tão especial. Oi, eu sou Silvia Cabanha, artesã apaixonada por feltro, e hoje eu vou te ensinar essa peça aqui. E se você tiver alguma dúvida enquanto eu estiver te ensinando, você pode entrar lá no meu grupo especial do Facebook, que lá eu te ajudo com as suas dúvidas. Lá também é onde eu vou colocar os moldes dessa peça e de todas as outras que eu já ensinei, também já estão lá. Então não perca mais tempo e entre para o meu grupo do Facebook. O link está aqui na descrição. E se você não é inscrito aqui no canal, então se inscreve, deixa o seu like, comenta, compartilha com quem você acha que vai amar essa sugestão para o Dia dos Pais. Vamos para o nosso passo a passo? Então vamos lá. Aqui tem os nossos moldes, que você já sabe que esses moldes eles ficam lá disponíveis gratuitamente no nosso grupo do Facebook, tá? Eu já risquei aqui nessa cor de feltro que eu escolhi o marrom, mas você pode escolher qualquer cor que você quiser. E eu risquei e já recortei essas partes, mas deixei essa parte da alça para mim te mostrar como que é que eu recorto. Sempre recortando, deixando o risco da caneta, que eu uso caneta Bic, caneta esferográfica, né? Então, não tem problema eu usar, porque eu sempre recorto assim, deixando o risco no retalho. Se ainda ficar algum risco de caneta no feltro, eu uso uma outra tesoura menor para eu conseguir tirar todo o fiapinho que ficar de risco de caneta, para não prejudicar a minha peça. E aqui você pode ver que no retalho ficou o risco de caneta. Vou posicionar aqui agora para você ver como vai ficar, que eu vou costurar essa parte da alça desse jeito, lado a lado. E o plástico que eu vou usar por dentro dessa lixeira, eu recorto o molde igualzinho o molde de feltro. Então, é um molde do feltro e um molde do plástico de cada lado. Aqui você já pode ter uma ideia de como vai ficar. Mas antes de nós costurarmos o plástico e o feltro, nós vamos costurar o motivo que vai na frente da nossa lixeira. E depois de riscado e recortado, nós vamos posicionar sobre essa parte da frente do feltro e vamos costurar com o ponto alinhavo. Nos moldes estão disponíveis dois modelos de bigode, esse mais fininho e esse mais grossinho. Eu vou ficar com esse mais grossinho aqui, mas você pode colocar o que você mais gostar. Então, depois que nós alfinetarmos todas essas partes que nós vamos costurar com o ponto alinhavo, eu escolhi costurar a letra e o bigode na cor preta e o coração na cor vermelha. Mas o coração eu não vou costurar todo ele como eu costurei o bigode e a letra. Eu vou deixar uma abertura para que eu possa colocar o enchimento. E vamos fazer assim: enchimento, costura um pouquinho, enchimento e termina de costurar. Então, eu vou pegar aqui agora um pouquinho de enchimento. Não adianta pegar muito, porque daí você não consegue alcançar os cantinhos. Então, eu pego um palito para ajudar nessa parte, vou empurrar até a parte mais difícil de colocar, que o dedo não consegue chegar. Então, eu uso o palito aqui nesse momento. A tesoura a gente até poderia utilizar, mas eu prefiro o palito, que assim eu não corro o risco de estragar o ponto. Então, eu coloco um pouquinho de enchimento, continuo costurando, mais um pouquinho de enchimento naqueles cantinhos, né? Agora eu tô colocando aqui do outro ladinho do coração. Coloco o tanto de enchimento que eu achar que está bom. Se você quiser mais enchimento, coloca mais. Se quiser menos, menos enchimento para deixar um coração mais magrinho. E depois que eu coloquei todo o enchimento que eu quis, e vou finalizando com o ponto alinhavo. O ponto alinhavo, ele é um ponto atrás do outro, como se fosse linha reta, né? Seguindo a direção da figura que eu escolhi aqui no caso, que foi a letra, o bigode e o coração. Então, agora eu vou fechar. Nesse momento de fechar, eu vou empurrar bem o enchimento, mesmo parecendo que vai faltar enchimento. Mas aí, quando eu terminar, eu vou pressionar esse coração e assim vai se ajustando no lugar o enchimento. Agora, nós vamos
alfinetar a parte de cima do plástico com o feltro dos dois lados, frente e verso. E essa é uma parte em que dá um pouquinho de trabalho, porque a gente tem que ajustar até que ele chegue no lugar que nós queremos, que é ficar sobreposto ao feltro. E já vamos também posicionar a alça na parte de trás, onde nós vamos costurar junto com o plástico. Então, eu dou essa dobrada aqui no meio para vincar o plástico, né? Para ficar mais fácil de ver aonde que é o meio, tá? Então, eu vou colocar um lado da alça do lado de cá, desse risco, desse vinco, na verdade, e o outro lado da alça do outro lado do vinco. E assim eu alfineto para que quando nós formos costurar, ele não saia do lugar. Como você pode ver, eu tô tendo um pouco de dificuldade de passar esse alfinete pelas camadas de feltro e do plástico. Por mais que esse plástico aqui seja fino, ele também oferece um pouco de resistência quando nós vamos passar o alfinete. Então é assim mesmo, tá? Você vai ter que colocar um pouquinho mais de força na hora que você for passar o alfinete por esse plástico também. E assim que a nossa alça ela estiver alfinetada, junto com a nossa parte de trás, nós vamos costurar tanto a parte de trás da lixeira como a parte da frente, mas só apenas essa parte de cima. E depois nós vamos costurar a parte da frente com a parte de trás, unindo elas e fechando a nossa lixeira. O ponto que nós vamos usar é o ponto caseado agora. Esse é o primeiro ponto. Então, da mesma maneira que eu costuro o feltro com feltro, agora eu vou costurar o feltro com plástico. Então, entre o feltro e o plástico, eu entro com a linha e saio do mesmo lugar juntando o plástico e deixo uma argolinha, tá? E assim eu vou fazendo. Entro com a agulha e a linha pegando feltro e plástico, deixo uma argolinha e passo por dentro dessa argolinha. Eu passo a agulha com a linha juntando o feltro e o plástico, deixo uma argolinha e passo por dentro dessa argola. E assim eu vou fazer toda a peça, tá? Esse vai ser o ponto que nós vamos usar para fechar a nossa lixeira. E aí, agora, mais uma vez, sempre costurando juntos o plástico com o feltro, porque eu quero unir feltro e plástico para eles se tornarem uma peça só, e sempre passando por dentro da argolinha ou da casinha. E toda vez que eu for costurando, aonde está alfinetado, eu já posso ir retirando esses alfinetes. Estamos chegando agora perto da alça, e a alça é a mesma coisa. Eu vou costurar os três juntos agora, em vez de ser apenas duas peças, agora são três camadas, né? Na verdade, não são peças, são camadas. Então, primeira camada de feltro, aí vem o plástico e depois a outra camada de feltro, que é a alça. Então, são três camadas. E eu vou fazer o ponto caseado normalmente, como se eu estivesse juntando apenas duas camadas, mas são três. Entro com a agulha e a linha, puxo, deixo uma argolinha e entro por dentro dela. E assim eu vou fazer toda essa parte aqui de cima dos dois lados, tá? Agora que nós já costuramos, né, a primeira parte da alça, eu já posso tirar esse alfinete. E novamente, entro e puxo, passando por dentro da argolinha. Já deixei a linha lá para baixo dos meus dedos para formar a argolinha. Entro e já vai sair dentro da argolinha, ó. Já sai lá dentro. Linha para baixo dos meus dedos e entro por dentro da argolinha. Essa é uma maneira de fazer esse ponto caseado, né? Para que a linha não embole, para que não acabe dando nó na sua linha e acabe atrapalhando muito na hora de costurar. Então, depois que eu terminar de costurar aqui, é hora de costurar o outro lado também. Então, vamos dar uma acelerada, porque aqui não muda muita coisa, né? Na verdade, não muda nada.
Agora é terminar com o ponto caseado essa parte de cima. E quando eu chegar no final, eu vou dar só um nó e não vou esconder a linha e cortar. Eu vou deixar essa linha, porque depois eu vou usar ela quando for emendar, né? Juntar as duas partes, da parte da frente e parte de trás da lixeira. Então, agora eu vou chegar no meu último ponto e já vou dar o meu nozinho e vou deixar a linha. Olha só como eu vou fazer. O nozinho, pegando a parte de cima da linha, né? Entro com a argolinha e pronto, fiz um nozinho. Agora eu tiro a linha da agulha e deixo essa linha lá. A parte de trás já está costurada com a alça já. E nós vamos fazer agora a mesma coisa com a parte da frente. Usar o ponto caseado, juntando o feltro com o plástico. E ao final também nós vamos deixar a linha como deixamos na parte de trás. E quando formos juntar as duas partes, nós vamos começar utilizando essa linha que sobrou ali. Essa parte é a parte em que nós vamos posicionar, sobrepor, né, a parte de cima com a parte de baixo. E o contato do plástico com o plástico às vezes faz com que ele não saia do lugar, então você tem que ter paciência para ajustar e ir alfinetando. É normal que sobre um pouco de plástico, tá, para fora, e nós vamos cortar com a tesoura essa parte. E aí nós começaremos a costurar. Essa linha que sobrou dos dois lados é o que nós vamos usar para fazer o nosso ponto caseado. Então, nós vamos juntar as 4 peças, as 4 camadas, que é feltro, plástico, plástico, feltro, fazendo o ponto caseado por toda a volta da nossa lixeira. Então, nós entramos com a agulha e aí deixamos a argolinha e entramos dentro dela e puxamos. Assim, forma o ponto caseado. E se conforme nós formos costurando, nós vermos que ainda precisar fazer alguma para, né, com a tesoura, nós vamos pegar a tesoura. Recomendo que você tenha 2 tesouras. Uma para cortar o feltro e outra para cortar papel e outras coisas. No caso, essa tesoura aqui eu uso para cortar papel e cortar esse plástico, no caso, né? Que não seja feltro, porque ela não é afiada ou ela já perdeu o fio, né, para isso. Então, depois que eu costurar todo em volta, a nossa peça está pronta. A nossa lixeira com plástico por dentro. Olha só que linda que ela ficou. É uma ótima opção de presente para esse dia tão especial que é o Dia dos Pais, que você mesmo pode confeccionar e dar de presente. Esse Dia dos Pais vai ser muito especial, com a peça feita por você, com muito carinho em cada ponto, que vale esse dia tão especial. Eu gostei muito de fazer essa peça e gostei mais ainda de ensinar você a fazer e todos os detalhes que ficaram tão lindos. Eu te ensinei a como eu recorto o feltro, mesmo riscando com caneta esferográfica. Te mostrei também como fazer o ponto caseado, como fazer o ponto palito e ainda a gente ainda encheu essa parte aqui que ficou tão fofa. Então, lá no meu grupo do Facebook, eu coloco primeiro, antes de todo mundo, você vai poder assistir esse vídeo e já ir tirando as suas dúvidas. Se você gostou do vídeo, então curte, comenta, compartilha e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!